E aí, meus queridos, tudo bem? Eu sou o Prof. Clayton Reis e essa é a resolução de mais uma questão da URG de 1998, que fala sobre dilatação térmica dos corpos. A questão diz o seguinte: uma barra retilínea e uniforme feita de um material cujo coeficiente de dilatação linear é positivo e independe da temperatura, recebe calor de uma fonte térmica. Entre os gráficos abaixo, o que melhor representa a variação do comprimento da barra como função da variação da temperatura e a gente tem que achar isso, então, um gráfico que relaciona essas duas variações. Toda questão que envolve análise gráfica, ela tem a gente tem que encontrar qual é a relação, qual é a equação matemática que faz a relação entre essas grandezas por trás. E a gente sabe que para calcular, deixa eu só arrumar aqui a minha caneta, beleza? Para calcular a variação do comprimento, que é uma das coisas que a gente tem que ver, a gente vai usar a seguinte equação: o comprimento inicial vezes o alfa vezes a variação de temperatura. E aqui a gente já consegue tirar a relação, né? O que a gente vê? Que a gente tem uma relação diretamente proporcional entre estes dois valores aqui, a variação do comprimento e a variação da temperatura. Como assim, professor, diretamente proporcional? O que a gente tem que perceber é o seguinte, ó. Que se a temperatura ela sofre uma variação de, sei lá, 1 grau, eu vou ter uma variação de comprimento associada a esse 1 grau. Agora, se a variação de temperatura for o dobro, 2 graus, eu vou ter uma variação de comprimento equivalente ao dobro do que eu tinha antes. Se eu tiver uma variação de temperatura de 10 vezes, de 10 graus, eu vou ter uma variação de comprimento de 10 vezes maior, 10 vezes maior do que a situação anterior, e assim vai indo. Então a questão é essa, O que a gente observa? A relação que existe entre variação da temperatura e variação do comprimento é uma relação diretamente proporcional. Toda relação diretamente proporcional a gente aprende lá na matemática, que quando a gente bota duas grandezas que são diretamente proporcionais, o gráfico delas tem que ser uma reta crescente, justamente indicando isso, As duas grandezas são positivas e a proporção que uma aumentar, a outra vai consequentemente aumentar também. Eu não estou dizendo que elas vão ter os mesmos valores, mas elas vão aumentar na mesma cadência, Na mesma proporção. Olhando as alternativas, então a gente fica com a alternativa E, que é a resposta certa, mostrando justamente a relação entre variação do comprimento e variação da temperatura como sendo uma relação linear, uma reta crescente, mostrando essa relação. Uma questão que envolve um pouco de conhecimento matemático ali, a parte de funções, ajudaria bastante aí nessa situação. Beleza? A gente vai ficando por aqui, espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. A resposta para essa questão então ficou alternativa E. Fiquem ligados aí nas próximas resoluções. Era isso, bons estudos para vocês e tchau, tchau!